Bem-vindos! Se alguém já se perguntou o que a teologia cristã diz que aconteceu depois da crucificação, a resposta é bem mais complexa e cheia de camadas do que um simples "ele ressuscitou". Hoje a gente vai usar um capítulo da teologia sistemática de Rodman Williams para desvendar um processo de 3 estágios. Um processo conhecido como a exaltação de Cristo. Exato. E a nossa missão aqui não é só entender a cronologia dos eventos, mas responder uma pergunta fundamental, né? Como esses acontecimentos de 2000 anos atrás, a ressurreição, a ascensão e a chamada ascensão, pretendem redefinir o que significa ser humano e ter poder hoje. É uma proposta bem ambiciosa. O ponto de partida do autor é uma frase do apóstolo Paulo que, assim, não deixa margem para meio termo, né? Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé. É uma base de tudo ou nada. Então vamos ver como o autor constrói esse argumento, começando pelo pilar de tudo, a ressurreição. Certo. E Williams deixa claro que a ressurreição não é um apêndice da história, mas o seu centro de gravidade. Ele estrutura a defesa da realidade desse evento em 2 frentes: o testemunho direto das Escrituras e o que a gente pode chamar de evidência circunstancial, sabe? Ou seja, a lógica de que a ressurreição é a única explicação que faz sentido para o que aconteceu depois. Ok, vamos começar pelo testemunho bíblico. É algo que vai além de algumas poucas menções, certo? Muito além. É o tema central de todo o Novo Testamento. Os 4 evangelhos, eles terminam com a narrativa do túmulo vazio e as aparições. O livro de Atos é, essencialmente, uma série de sermões cujo tema principal é: Deus ressuscitou este Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Não é um ponto secundário, é o ponto. E o autor destaca aquela lista que Paulo faz em 1 Coríntios 15, que sempre me pareceu quase um documento legal, sabe? Ele não diz apenas acreditem em mim, ele lista testemunhas. Exatamente. É uma jogada de mestre em termos de retórica. Paulo diz que Jesus apareceu para Pedro, depois para os 12, depois para mais de 500 irmãos de uma vez, e aqui vem o detalhe crucial: a maioria dos quais ainda vive. Ah, isso é muito forte. É quase um convite à verificação de fatos em tempo real. Ele está dizendo: olha, não acreditem só na minha palavra. Vão até a Judéia e perguntem a eles. As testemunhas estão por toda parte. Oferece alguma ponte para essa pessoa? Algum argumento baseado puramente na lógica? Sim, e essa é a segunda frente do argumento dele, que é fascinante. Ele nos convida a agir como detetives e olhar para as consequências. O primeiro grande indício é a transformação radical dos discípulos. Sim. Na noite da crucificação, eles são a imagem do fracasso. Assustados, desiludidos, escondidos atrás de portas trancadas. A carreira deles como seguidores de um Messias tinha terminado de forma humilhante. E poucas semanas depois, essas mesmas pessoas estão nas praças de Jerusalém pregando com uma ousadia impressionante, enfrentando as mesmas autoridades que mataram seu líder e eventualmente morrendo por essa mensagem. O que aconteceu nesse intervalo? Essa é a pergunta que Williams coloca. O que poderia transformar um grupo de covardes em mártires convictos? A teoria de que eles roubaram o corpo e inventaram uma história não se sustenta psicologicamente. Ninguém morre por uma mentira que sabe ser uma mentira. Não mesmo. A única explicação plausível para uma mudança tão drástica, argumentou o autor, é que eles genuinamente viram e interagiram com o Cristo ressuscitado. Eles não estavam pregando uma ideia, estavam relatando um fato que virou o mundo deles de cabeça para baixo. Faz todo sentido. E tem um outro ponto lógico que o autor levanta, que é a ausência do corpo. A facilidade de refutação. Se a ressurreição fosse uma farsa, a elite de Jerusalém tinha a arma mais simples e definitiva para destruí-la: apresentar o corpo de Jesus. Acabaria com tudo na hora. Na hora. Isso teria acabado com o cristianismo antes mesmo de ele começar. O fato deles nunca terem feito isso e, segundo Mateus, terem recorrido a uma história de suborno é um forte indício de que eles também não sabiam onde o corpo estava. O túmulo estava vazio e ambos os lados, amigos e inimigos, concordavam com esse fato. A discordância era sobre o porquê de estar vazio.
Ok, estabelecida a realidade do evento, o texto mergulha na natureza dessa ressurreição. E aqui as coisas ficam ainda mais interessantes, porque não foi uma simples reanimação, como a de Lázaro, que depois morreria de novo. Foi algo diferente. Completamente diferente. O autor usa 3 palavras para descrever a forma da ressurreição. Foi corpórea, espiritual e misteriosa. Corpórea. Primeiro, corpórea. Não era um fantasma. Jesus come peixe, convida Tomé a tocar suas feridas e diz explicitamente: um espírito não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Havia uma continuidade física. Mas, ao mesmo tempo, não era um corpo comum, sujeito às mesmas leis da física que a gente conhece. E isso nos leva à segunda característica, espiritual. Exato. Ele atravessa portas trancadas, aparece e desaparece subitamente. Paulo, em 1 Coríntios, chama isso de corpo espiritual. Não é um corpo feito de espírito, mas um corpo físico governado e energizado pelo espírito. É uma nova ordem de existência, imperecível, gloriosa, poderosa. O protótipo do futuro, então. Exatamente. É o protótipo do que a teologia cristã promete para o futuro da humanidade. E, por fim, misteriosa. O que o autor quer dizer com isso? Que havia um elemento de estranheza, de dificuldade no reconhecimento. Maria Madalena o confunde com o jardineiro, os 2 discípulos na estrada de Emaús caminham e conversam com ele, por horas sem saber quem ele era, sabe? Uau! Havia uma identidade clara, era o mesmo Jesus, mas também uma alteridade, uma diferença que fazia com que as pessoas precisassem de um momento de revelação para reconhecê-lo. Entendi os 3 pilares que o autor apresenta para a realidade e a forma da ressurreição. Mas o que me chama a atenção é como ele conecta a ressurreição à nossa justificação. Muita gente foca só na cruz para o perdão dos pecados. O que a gente perde se a gente parar a história na Sexta-feira Santa e não levar em conta o domingo de Páscoa nesse nível prático. Essa é a virada de chave. O autor argumenta que, se a cruz é a transação que paga a dívida do pecado, a ressurreição é o recibo divino que prova que o pagamento foi aceito. Ah, boa analogia. Sem a ressurreição, a morte de Cristo seria apenas o fim trágico de um homem bom. A ressurreição é a vindicação do Pai, a declaração pública de que o sacrifício foi suficiente e a vitória sobre a morte foi completa. Parar na Sexta-feira Santa nos deixaria com o perdão, talvez, mas sem poder sobre a morte e sem esperança de futuro. Certo. A ressurreição garante não só o perdão dos pecados passados, mas a vida eterna futura, tornando-se, como o texto diz, as primícias. A primeira amostra da colheita da nossa própria ressurreição. Essa ideia da ressurreição como garantia do futuro é poderosa. Mas aí fica uma pergunta no ar. Se ele ressuscitou nesse novo tipo de corpo para não morrer mais, e ele não está mais andando pela Galileia, onde ele está agora? Imagino que seja aí que entra o próximo ponto do autor, a ascensão. Que, como ele mesmo nota, a gente tende a pular direto da Páscoa para o Pentecostes, esquecendo o que aconteceu no meio. Exatamente. A ascensão é o elo perdido na compreensão de muitos, mas é crucial. Ela responde à pergunta para onde ele foi. Se ele não está na Terra, ele deve estar em algum lugar. A ascensão é essa transição visível e gloriosa da sua presença terrena para o seu lugar de exaltação celestial. É a conclusão lógica da ressurreição. E a forma como o evento é descrito é carregada de simbolismo. A nuvem que o recebe não parece ser apenas um fenômeno meteorológico, né? De forma alguma. No imaginário bíblico, uma nuvem luminosa, a nuvem de glória, ou Shequina, simboliza a presença manifesta de Deus. A mesma do Antigo Testamento? A mesmíssima. É a mesma nuvem que guiou Israel no deserto e que encheu o templo de Salomão. Então, quando essa nuvem o envolve, a mensagem é clara. Ele não está apenas subindo, está sendo recebido na própria presença e glória de Deus Pai. É uma ação do Pai que o elevou como recompensa por sua obediência até a morte. Então, qual o significado prático disso? Por que a ascensão importa tanto? O autor destaca 3 implicações profundas. A primeira é que a ascensão sela o peso da vitória de Cristo. Ele usa a imagem, baseada em textos como Efésios 4, de um general romano vitorioso retornando a Roma em um desfile triunfal. Entendi. Ao subir, Paulo diz que Cristo levou cativos os cativos.
significando que ele desarmou e exibiu publicamente sua vitória sobre os poderes espirituais do mal. Sua subida aos céus não foi uma fuga, foi uma volta por cima, um desfile da vitória. O segundo ponto que o autor levanta é o da nossa elevação em Cristo. Isso é teologicamente bonito, mas pode soar um pouco abstrato. Na prática, o que isso significa? Se a nossa cidadania já está nos céus, como o autor concilia isso com o chamado para agir e transformar o mundo aqui na Terra? Não há um risco de isso gerar uma atitude passiva? Olha, é uma ótima pergunta, e o autor aborda essa tensão. A ideia é que, como Cristo ascendeu com sua natureza humana glorificada, ele não se desfez de seu corpo, ele levou a própria humanidade consigo para o trono de Deus. Para quem está unido a ele pela fé, isso significa que nossa identidade fundamental já está ancorada no céu. Mas, longe de levar à passividade, isso deve redefinir nossa atividade na Terra. Como assim? Se já somos cidadãos do céu, devemos viver na Terra como embaixadores desse reino, trazendo seus valores justiça, misericórdia, amor para o aqui e agora. Não é uma desculpa para se alienar do mundo, mas o poder para engajá-lo de uma nova maneira, sem o desespero de quem acha que este mundo é tudo que existe. Entendi. É uma mudança de perspectiva. E o terceiro ponto? É que a ascensão inaugura uma nova era. Sim, ela marca o início do tempo do meio, o período entre a sua primeira e a sua segunda vinda. É uma era definida pela fé, crer sem ver fisicamente. É uma era definida por sua presença espiritual, ele prometeu estar conosco até o fim dos tempos. E, crucialmente, é uma era de expectativa. A promessa da volta. Exato. Os anjos que apareceram na ascensão disseram: esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do modo como viste subir. A ascensão, portanto, não é apenas um final, mas a promessa de um novo começo. Certo. Então ele ressuscitou, ascendeu vitorioso e, de certa forma, levou a humanidade junto com ele. Isso nos leva à pergunta final. O que ele está fazendo lá agora? Ele está apenas esperando? É aí que entra o terceiro e último estágio que o autor explora, a sessão. Exatamente. A sessão é um termo teológico para a declaração do credo apostólico, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E a primeira coisa a entender é que assentar aqui não significa descansar ou ficar inativo, sabe? Significa entronização. É o ato de tomar posse de um cargo de suprema autoridade. Ah, interessante. A ressurreição e a ascensão foram a posse. A sessão é o exercício do cargo, o governo ativo do universo. E a simbologia de estar à direita de Deus é muito forte. Fortíssima. No mundo antigo, sentar-se à direita de um rei era a posição de maior honra, poder e favor. Era o lugar do segundo em comando, do executor da vontade do rei. Então, ao dizer que Cristo está à direita do Pai, o texto afirma sua igualdade em poder e glória. Aquele que foi humilhado na cruz, agora ocupa a posição de honra máxima no universo. E sobre ele se sentar no trono de Deus. Pois é, o autor aponta que isso indica uma soberania compartilhada. Se ele está ativamente no governo, como o autor descreve as implicações práticas disso? Se ele reina, o que isso muda para a gente hoje? É aqui que a teologia se torna extremamente concreta. Williams aponta para 3 atividades principais que fluem da sessão de Cristo. A primeira, surpreendentemente, é a sua bem-aventurança, ou seja, sua alegria e glória. E o texto argumenta que, como estamos assentados com ele nos lugares celestiais, a gente participa dessa alegria. Uma fonte de esperança, então. Exato, uma fonte de esperança e contentamento que transcende as circunstâncias terrenas. Ok, mas e o poder dele? Se ele está no comando, muitos poderiam perguntar por que o mundo parece tão caótico. Como o autor lida com essa tensão? Ele reconhece a tensão. O texto bíblico diz que ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas, mas afirma que seu domínio é uma realidade estabelecida que está em processo de manifestação final. Ele governa sobre a igreja, como seu cabeça, nutrindo-a e dirigindo-a. E ele governa sobre o crente individual que o reconhece como Senhor. Seu reinado é exercido não pela coerção, mas pela transformação dos corações. E por fim,
a sua atividade como fonte de bênçãos, o que flui do trono dele para nós. É a parte mais prática. O autor lista 3 dons principais. O primeiro é o arrependimento e o perdão. Peraí, só um instante, porque isso é contraintuitivo. A gente costuma pensar no arrependimento como algo que nós temos que produzir para depois receber o perdão. Mas o texto coloca como um presente que vem de Cristo. Exatamente, essa inversão radical que o autor aponta. Atos 5 diz que Deus exaltou Jesus, a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Não é primariamente nossa obra, mas um dom que ele nos concede, a capacidade de nos voltarmos para Deus. Uau, isso muda tudo. E a segunda bênção? A intercessão contínua. Ele não é apenas um salvador do passado, mas um advogado de defesa presente. O texto de Hebreus diz que ele vive sempre para interceder por nós. Um advogado. Pense nisso. No tribunal celestial, quando uma acusação é levantada contra um crente, o seu próprio juiz tem um advogado de defesa supremo, que é o seu filho, argumentando a seu favor com base em seu próprio sacrifício. E a terceira, que o autor chama de bênção máxima? O dom do Espírito Santo. O livro de Atos é explícito. Foi o Cristo exaltado à direita de Deus quem, tendo recebido a promessa do Pai, derramou o Espírito no dia de Pentecostes. O Espírito não é uma força impessoal, mas a presença pessoal de Cristo e do Pai, enviada do trono para capacitar, consolar e guiar. Toda a vida cristã, do início ao fim, é sustentada por essa atividade contínua de Cristo em seu trono. Ressurreição, ascensão e sessão. Olhando para trás, fica claro que não são 3 eventos isolados, mas um movimento único, contínuo e ascendente. Da vitória sobre o túmulo, passando pelo desfile triunfal de volta ao céu, até a sua posição atual de autoridade máxima e ativa. Exato. É um arco narrativo completo que, segundo o autor, redefine a realidade. Mostra um poder que não é conquistado pela força, mas pela auto-humilhação e pelo sacrifício. E uma vitória que não é guardada para si, mas generosamente compartilhada com aqueles que confiam nele. Tu já foi glorificada e elevada ao lugar mais alto do universo. Se isso é verdade, como essa realidade reconfigura o propósito, o valor e o potencial da vida humana aqui e agora? Nossa análise do livro Teologia Sistemática, de Rodman Williams, continua. No nosso próximo encontro, vamos explorar um novo capítulo desta obra. Até lá!